E aí, futuros alunos do INSPER, vamos começar os comentários a respeito das questões de gramática da língua portuguesa. A prova de hoje foi uma boa prova, tivemos bastantes questões de gramática, foram 12 questões, e bem dentro do padrão do que a gente espera mesmo, né? Dentro do que o INSPER costuma cobrar. Você que fez os simulados e assistiu às aulas, trabalhamos esses tipos exatos de questão, não teve surpresa absolutamente nenhuma, não é? Bom, vamos começar os comentários? E vamos começar com a questão de número 6. No processo de formação de palavras, formação de palavras, uma das últimas questões, um dos últimos assuntos que a gente tratou em sala, estava fresquinho na sua cabeça. Os sufixos desempenham um importante papel na produção dos efeitos de sentido. Falamos justamente disso, né? Dos usos dos sufixos, que nem sempre o mesmo sufixo tem a mesma relação semântica. Falamos do sufixo ada, do sufixo ismo, creio que você tenha lembrado disso. E aí você tem, ele quer o que não tem o sentido pejorativo, ele quer todas têm e a que foge do padrão. Reacionarismo seria um sentido ruim, reacionário, né? Modismo, mesma coisa, um uso errôneo, um uso abusivo do que vem na moda, criticando, assim como a decoreba, né? Que seria o simples decorar, sem levar a lugar algum, pejorativo. Anacolutismo, o uso abusivo do anacoluto, como ele explicita no texto. E o defuntabilizar, que não tem, então, um sentido pejorativo, tornar-se defunto. Cremos que ele está usando aí, sim, com uma função irônica dentro do texto, mas pejoratividade a gente não consegue encontrar no defuntabilizar. Então, na questão 6, alternativa E a ser marcada, porque é a que não tem esse efeito pejorativo. Na sequência, questão 7, na edição da Veja que ele apresentou, tínhamos vários problemas, várias falhas da norma padrão, né? E ele quer saber qual está inadequada, qual está incorreta, lembra disso? Bom, houve algumas dificuldades, verbo haver no sentido de existir, impessoal, quantas vezes falamos disso em sala? Corretíssima explicação. Na alternativa C, seguem anexos, 2 trabalhos, legal, né? Anexo concorda, concordância nominal, falamos disso aí. Já faz 5 anos, verbos haver e fazer, indicando o tempo decorrido impessoal, sempre no singular, falamos também. Se eu dispuser de uma boa equipe, dispor, derivado do verbo pôr, irregular, pôr quando eu puser, dispor, dispuser, assim como compor, compuser, transpor, transpuser, supor, supuser, enfim. E o verbo, onde está, meu Deus? O chefe bloqueou meu último pagamento, deve-se empregar o sinônimo, pois o verbo reter, ele está na questão B. Inclusive, o chefe reteu meu último pagamento. A explicação não seria que o verbo reter é defectivo, possui todas as formas de conjugação, só que é um verbo irregular, você vai seguir o padrão de conjugação do verbo ter. Você não vai dizer que ele teu muito dinheiro, e sim que ele teve muito dinheiro. Se ele teve, ele reteve, ele deteve, ele conteve, ok? Então, a B, ele disse que o verbo reter é defectivo, não é, e sim o verbo irregular, ok? Alternativa B, incorreta, então, na questão 7. Questão 8. O período. Desta vez, Paulo não só ficou sem a sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Foi corretamente parafraseado em... Bom, aí, o que a gente tinha que pensar? Tínhamos 2 orações coordenadas aditivas. Lembra, não só e como também. Esse como é diferente do como comparativo, diferente do como causal, a gente viu vários comos aí. Esse como no valor de como também, tendo valor aditivo, ok? E a única alternativa que teria uma relação aditiva é a alternativa D. Desta vez, Paulo ficou sem a sobremesa e foi proibido de jogar futebol durante 15 dias.
né? As demais, você tem o porquê, uma relação causal, o contudo, uma relação adversativa, o portanto, uma relação conclusiva e quando, uma relação temporal, não tem o sentido aditivo do texto, ok? Na sequência, vamos para a alternativa, questão 12. Questão 12 na sequência. Releia o primeiro parágrafo. Então ele deu 3 verbos, 3 formas verbais, respectivamente sonhou, sonhara e sonhava, né? E ele quer saber, dentro dessas formas verbais, além da classificação pura e simples, como essas formas trabalham dentro do texto. Para isso, você lembra da linha do tempo que a gente viu dos verbos. Aquela linha do tempo que você conhece, reconheceu e lembrou aí na hora da prova, resolve essa questão sem problemas, né? Então você tem lá, sonhou, pretérito perfeito, uma ação pontual, acabada, concluída, já sonhou, pronto, acabou, né? Depois a gente tem o sonhara. Sonhara é o pretérito mais que perfeito, uma ação também no pretérito, mas mais no pretérito do que uma outra ação. Então você teria a ação concluída no sonhou e o sonhar uma ação anterior a do sonhou. E o sonhava, pretérito imperfeito, explicitando uma ação durativa, né? Uma ação contínua, com as palavras dele. Ele sonhou pontual, sonhava durativo. Nessa sequência, só nos resta marcar a alternativa E, né? Na 13, bacana questão aí, tomara que você tenha lembrado, tenho certeza que lembrou. O fato é que Nolan acertou o alvo. O que exerce a função de? Vamos lá. O fato é que Nolan acertou o alvo. Bom, sempre aconteça o que acontecer, comece pelos verbos. Lembra disso? Então você tem o verbo ser, que é um verbo de ligação. O fato é o sujeito, que Nolan acertou o alvo, uma oração funcionando como predicativo daquele sujeito. Então você tem uma oração subordinada substantiva, o fato é esse. O que, iniciando orações subordinadas substantivas, são sempre conjunções integrantes, né? Então a gente tem uma conjunção integrante aí, já que ele introduz uma oração subordinada substantiva, no caso subjetivo, no caso predicativo, né? Funcionando como predicativo do olfato. As demais, pronome relativo, né? Ele até já te deu uma pista aí, dizendo que seria uma oração subordinada adjetiva. A gente não tem um adjetivo aí, né? Partícula expletiva, aquela que não pode ser tirada da oração, não é o caso aí, né? Partícula expletiva seria ele é que irá lá, ele é que, eu é que não volto mais aqui, né? Aquela questão que você não precisaria colocar na oração. Advérbio de intensidade, né? Muito menos, seria que horror, aí seria um advérbio de intensidade. E a preposição, aí não temos a preposição que, né? Seria a preposição de. Mas enfim, não é o caso. O que, como conjunção integrante, só alternativa A como correta. Depois vamos para a questão 14, questãozinha de acentuação, novas regras ortográficas. Você lembrou disso? Trabalhamos já nas novas regras, né? Então, levando em conta as informações do primeiro quadrinho, no primeiro quadrinho ele falou da mudança do hiato com I ou tônico não seguido de NH, né? Sozinho na sílaba ou com S não seguido de NH, que teve aquela pequena modificação que eu falei para vocês, que depois o ditongo não teria mais esse acento. Ainda falei para vocês, né? Eu falei, ó, você precisa saber de feiura, baiuca e bocaiúva. Lembra disso? Não precisa nem lembrar da regra em si, que é mais complicado lembrar da regra do que dos exemplos. Feiura, baiuca e bocaiúva. Abre lá no seu caderno que você vai ver essas 3 palavras. Tá aqui. No quadrinho ele deu feiura, na alternativa ele deu baiuca. Corretíssimo, então. O mesmo caso aí, exatamente como vimos em sala, né?